Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Você conhece os sorvetes Los Los? Com diversos sabores entre frutas naturais, chocolates e ovo maltine, a Los Los possui uma linha exclusiva de sorvetes zero adição de açúcar. Isso mesmo, para você saborear e se refrescar sem culpa. E fique esperto, pois a Los Los está próximo do lançamento da linha de verão de 2025. Experimente agora mesmo, www.sorvetesloslos.com.br ou escaneie o QR Code. Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você extremamente interessante do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O propósito do Pod Doutor é justamente o contrário, é levar para você que está aí informações checadas, informações corretas em saúde. Então, já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. Como nós fazemos isso? Como nós perseguimos o nosso propósito? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Francisco Almeida. Francisco Almeida, que aceitou o nosso desafio, ele é tecnólogo em radiologia, ele é mestre em ciências pelo IPEM da USP e vamos discutir aqui sobre um assunto extremamente interessante. Uma honra tê-lo aqui, Francisco. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o desafio. Obrigado, doutor Sidney. Obrigado, Moisés. Estamos aí para tirar as dúvidas, né? Relacionado a uma área que é uma paixão minha, né? Seja bem-vindo novamente, professor Francisco. Vamos conversar. Vamos começar pelo começo. Vamos saber um pouco da sua história. Como que você caiu hoje, estava terminando, fazendo doutorado. Isso. Conte um pouco da sua história da radiologia. Bom, tudo surgiu, né, com aquele conceito de por quê, né? Eu consigo enxergar alguém por dentro, né? Então vem aquelas dúvidas e, de certa forma, a gente vai crescendo, né? Então, primeiro fiz aí o tecnólogo em radiologia, me especializei na área, né, como gestão hospitalar. Posteriormente, né, começamos aí a área da docência, né, para ensino técnico, né? Então, radiologia é importante saber, né, que tem tanto a parte profissionalizante como também a graduação. Em 2014, né, surgiu a oportunidade de ir para esse meio, né, para esse mundo acadêmico da graduação em si, do qual eu me coloco hoje, né, e não pode parar de estudar, né? Então, publicações, livros, um mestrado, né, que a gente finalizou até na época da pandemia, 2020, eu consegui finalizar antes, né, de todo esse processo de barreira, né, e agora aí um desafio maior, que é falar um pouco, né, da parte do doutorado, né, tudo voltado à ciência, tudo voltado para a radiologia. Você comentou técnico e tecnólogo em radiologia. Para a pessoa que de casa, quando ela está no hospital fazendo raio-x, qual que é a diferença do técnico e do tecnólogo? Bom, quando a gente pensa no cliente, né, a diferença dos dois profissionais não existe em si, né, na característica operacional. Na prática não tem diferença. Perfeito. Por quê? O técnico, né, tanto o tecnólogo, pode atuar com os equipamentos de raio-x. Porém, o que diferencia na área acadêmica, né? Então, a área acadêmica, aí sim, você tem uma diferença, porque o tecnólogo ele pode atuar na docência, como também levar para a parte da pesquisa, né? Hoje, se formos colocar, né, qual que é a diferença operacional? Operacional é operar o equipamento ali. Então, por exemplo, radioterapia, que é a parte de tratamento, né, e tanto medicina nuclear, quem trabalha nessas áreas hoje são tecnólogos, né? Quem é técnico precisou, na época aí, alguns anos atrás, podemos dizer 6, 7 anos atrás, a justificativa de uma especialização. Então, os técnicos que ainda atuam com a parte de tratamento, né, na radiologia, você tem essa questão dos especialistas daquela época, né? Hoje, só tecnólogo. Então, quando você fala em radioterapia ou medicina nuclear, quem está ali em conjunto com a equipe médica, com a enfermagem, quem está operando os equipamentos são tecnólogos. Isso é uma legislação? Isso. Isso é obrigatório. Então, o antigo técnico de radiologia ainda existe, na verdade, ele opera mais a parte de raio-x, tomografia, perfeito, ressonância, etc. Mas quem está lá, então, na medicina nuclear, radioterapia, por exemplo... voltou para o tecnólogo. São os tecnólogos, que é um curso, então, superior. De mais tempo,
que é o que você, então, é formado, né, Francisco? Perfeito. Mas como o Moisés estava perguntando, então, falando, né, acho que é a curiosidade das pessoas, que você, então, sentiu essa paixão aí pela imagem, né, por enxergar aí o ser humano, seus órgãos, chegar com outra visão, né? Sim. E você foi procurar essas áreas, mas para quem está ouvindo, acho que é interessante, quem já não fez um raio-x na vida, né? Ou uma ultrassonografia, ou qualquer outro exame de imagem, né? Conta pra gente, na prática, como você traduziria isso para quem está ouvindo, como funciona o raio-x lá do pé torcido, do entorse lá do tornozelo, Sim. ou de uma criança que está com, às vezes, um probleminha, uma suspeita de uma pneumonia, ou uma pessoa... Vamos começar pelo raio-x. Perfeito. Pelo raio-x simples. Como que, fisicamente, como que ele ocorre? Vamos lá. Pensando nessa área didática, né, usando aí a parte da docência que a gente tem, o raio-x, podemos dizer que a maioria da população tem medo. Qual medo? Vou ter câncer se eu fizer um raio-x. Na realidade, não é bem assim que funciona, né? Se a gente for pensar na caracterização de como ele é produzido, então você está falando ali do átomo. Você está falando da menor partícula que existe. E se você, né, existe em relação aos estudos, enfim. Então, quando você tem aquele determinado tubo de raio-x, o que acontece? Esses átomos se chocam, né, em relação ao anodo, né, que nós damos o nome. Ele perde um elétron daquela eletrosfera do átomo. Pois bem, a partir disso, né, o que nós temos? A produção da radiação ionizante. O que essa radiação ionizante faz? Nós temos que entender que ela é uma onda. É um comprimento de onda muito pequeno, né? Então ela consegue entrar no corpo e ela sai. Então ela não fica ali. Aí ela interage com o receptor e você tem uma imagem. Ela atravessa. Atravessa a pessoa. Agora o problema é esse atravessar a pessoa. Se nós levarmos para o lado físico, né? Pensando aí na questão de algumas questões técnicas, o que acontece? Quanto maior a nuvem de elétrons, ou seja, quanto mais raio-x você coloca, quanto mais energia você põe, né? O que acontece ali? Você vai ter uma possibilidade maior de interação. O que é interação? É esse, né, comprimento de onda, esse raio-x interagindo com o teu órgão. O que nós precisamos entender é que tudo há um limite. Há um limite para o adulto, há um limite maior para a criança. Limite de ondas ou limite de quantidade de sessões de exame, de raio-x? Limite de dose, que aí a gente pode levar para o exame, né? Então, o profissional, seja técnico ou seja tecnólogo, ele está preparado para realizar uma técnica adequada, pensando tanto na criança quanto no adulto. Então, podemos entender aí basicamente é isso, né? Raio-x, ele não dá câncer, a não ser que haja um erro ou um excesso de exames. Então, aquela criança que precisa... Você tem um probleminha, traduzindo aqui, um probleminha de pulmão, que precisa fazer 2, 3 vezes por ano, ou um esportista, uma pessoa que se exercite, tem um entorse de tornozelo, precisa fazer algumas vezes, é um procedimento completamente seguro, né? Porque ela vai receber aquela radiação 3, 4 vezes no ano ou mais, e mesmo assim as regiões mais sensíveis devem ser protegidas nesse exame, né? Como tireoide, correto, ou testículo, por exemplo. E isso é extremamente seguro. Quem realmente, a gente estava conversando, né, Francisco? Quem realmente está muito exposto, você imagine, pense direitinho, que está ali na sala o tempo todo fazendo raio-x e recebendo, quer dizer, correndo o risco de receber essa carga. O técnico. Ou, eventualmente, né? o tecnólogo, o profissional que está lá. Por isso que vocês veem que ele tem um disparadorzinho, que ele, à distância, então ele se protege atrás de um biombo, que é de um material que o raio-x não atravessa, que esses elétrons não atravessam, então ele dispara de lá. Perfeito. Não é isso? Esse... E aquele quadradinho, né, que fica pendurado no bolso, que parece como se fosse uma canetinha pendurado no parece bolso. Um crachá, né? Parece um crachá. Boa. Pendurado no bolso do técnico de radiologia. O que é aquilo lá? Conta pra gente, Francisco. Bom, às vezes estamos com alguns clientes na sala, né, e eles ficam sempre observando o que nós temos, né? Então, esse dosímetro, ele é apenas um material, né? Aquele quadradinho chama-se dosímetro. Chama-se dosímetro.
que o profissional anda com ele na região alta, né, na região do tórax. Para quê? Esse material, né, ou esse equipamento, né, o que ele faz? Ele informa esse profissional o quanto de radiação que ele recebeu, o quanto de carga que ele recebeu, né? Em todo momento, ele fica trabalhando com aquele dosímetro. Perfeito, naqueles 30 dias, né? Então, a cada 30 dias, ou seja, um mês, esse dosímetro ele é feito uma leitura. Um dos locais, né, é o IPEM, né, Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares. Onde você fez seu mestrado. É onde eu estou lá já faz uns 8 anos já, né? E o IPEM também faz a leitura desses dosímetros. Correto. Então, individualmente, pega lá o dosímetro do Francisco e leva para lá e vê quanto ele recebeu naquele mês. Isso, aqueles profissionais, né, que atuam naquele setor, então existe todo esse complexo, né, desses dosímetros, e nós damos o nome de dosímetro de área também. Esse dosímetro diário, o que significa? Ele fica ali no ambiente. Então, ele capta essa energia que existe do próprio ambiente, porque a luz pode sensibilizar, né? O celular pode sensibilizar. Então, o que ele faz? Ele tira aquilo que diz como natural e aí, sim, ele faz a leitura exatamente daqueles profissionais, a quantidade que ele realmente recebeu. E isso tem uma carga, ele tem um número, né? Esse número nós chamamos de millisiever, né? Que é uma carga de recebimento dessa dose. Então, nós temos um número que é 4 por mês, 20 por ano e 100 em 5 anos. Que são os números seguros. Perfeito. Então, até aí, o profissional encontra-se seguro. Não dá pra gente dizer que ele possa ter um desenvolvimento de uma doença, no caso, sim, um câncer, relacionado à exposição a essa radiação, né? Correto, porque ele tem um controle. Mesmo se atingir, não significa que isso é o que ele caso. vai ter câncer, não. Foi por isso, né? Correto. São apenas monitoramentos. Então, para quem nunca pensou sobre isso, mas todos as empresas, né, as clínicas que trabalham com esses serviços, pela lei, são obrigadas a fazerem esse monitoramento, a manterem esses dosímetros de lapela na própria pessoa, portanto, dosímetros de ambiente e tudo aquilo é um ambiente controlado. Então, são emitidos relatórios mensais e aí a medicina de trabalho, a engenharia de segurança, o chamado SESMIT, né, que é o Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho, consegue atuar, então, para que os posicionamentos mudem, o biombo seja melhor posicionado, ou que o profissional seja treinado, ou até, eventualmente, descobrir um profissional que não está agindo de maneira correta. Isso. Né? Um profissional que não está cumprindo as normas de segurança. Porque, apesar de tudo, né, os trabalhadores no país eles são regidos por normas regulamentadoras, normas que protegem eles também de todo tipo de risco que uma função possa oferecer. Não é diferente para o técnico de segurança, para o técnico de radiologia, para o tecnólogo. Correto. E aí a pergunta é, e o paciente? Aí o Francisco explicou no começo, ele recebe algumas vezes por ano. Se você colocar um dosímetro num paciente que faz alguns raios-x de tórax por ano, vai ser imperceptível. Zero. Exatamente. Os exames de imagem mais frequentes, acho que eu estou começando por eu, acredito eu, pelo principal, que é mais utilizado, é o raio-x. Perfeito. O raio-x ele é aquele exame urgente, de urgência. Na emergência, eu não vou nem dizer porque a área de diagnóstico por imagem não é emergência, né? Mas urgência sim. Então o médico vai lá, fez a tal consulta, suspeitou de algo, raio-x. Né? Então podemos dizer que o exame base de tudo é uma radiografia, né? Mas a radiografia, ela tem a capacidade de ver o quê? Ossos e alguma outra estrutura? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de estrutura óssea, né? O raio-x ele é o exame ouro, né? Então, claro, existem outras modalidades que vão te dar um segmento bem mais nítido. Mas raio-x é um exame ouro. Para determinadas características de doença, por exemplo, uma pneumonia, né? O raio-x ele é um exame inicial do processo. Ali você vê algumas características pulmonares, né? Um pulmão tem que ser preto, né? Você vê um pulmão manchado, um tom de cinza. Então ali o médico já consegue ter uma base do que está acontecendo, né? Mas podemos dizer que, fora ele, existem outros que provavelmente são bem mais específicos na área, né?
E até porque, né, Moisés, a gente tem que pensar no orçamento, no custo de tudo isso, né? Então, não dá para todo mundo fazer uma ressonância à torta e direito, né? Então, começa-se por um raio-x, que é um exame de imagem que oferece um risco baixo, uma segurança alta, como nós falamos aqui no começo, e um custo relativamente baixo. Então, se você tem uma suspeita de alguma coisa que o raio-x faça sentido, que tenha um valor preditivo bom para aquela patologia, para a sua suspeita, é o que será pedido. E depois, mais para frente, né, aí o médico, se ele avaliar que é necessário evoluir nessa investigação com outros métodos diagnósticos de imagem mais complexos, como uma ressonância, uma tomografia. Que entram na radiologia. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Pode falar um pouco deles? Podemos. O raio-x, né, ele, por ser radiação ionizante, né, que é o nome que se dá para aquela radiação, ele pode ler osso e tecidos moles. Só que entre a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, nós temos ali duas características de exame diferentes que também vão né, de certa forma, nos dar a imagem seccional. O que é a imagem seccional? A gente vai ver antes de partir para a tomografia e ressonância, que é uma excelente pergunta. Mas explica para quem está ouvindo como se forma, como que uma radiação atravessa o corpo e ela se transforma em imagem. Vamos lá. No caso do raio-x, da radiografia, então. Porque o que acontece? O paciente, ele está acostumado, né, Enquanto vocês estão falando, eu vou tomar um sorvete aqui da Los Los de limão. Oi, doutor Cid. Professor Francisco. Los Los tem um sorvete novo da Ovo Maltine, que é vegano. E para você que gosta de doce de leite, olha essa novidade. Esse aqui é demais. Los Los Sorvetes. Curte, dá uma provada que você vai gostar. Desculpa, continue. Boa, boa. Então é o seguinte... Quem está nos ouvindo, alguma vez na vida, ou a própria pessoa, ou um parente já foi no hospital, já fez um raio-x, já viu aquela famosa chapa antigamente. Chapa. Agora tem. Mas a chapa ainda existe muito, né? Vamos menos, né? Mas agora tem a radiografia digital, que a imagem vai no papel, mas a ideia é a mesma. Mas como? Acho que quem está ouvindo precisa entender como que funciona isso. Como que um raio, uma radiação ionizante, né? Uma radiação ionizante te atravessa e forma uma imagem do seu pulmão ou do seu fêmur. Você consegue dar uma pincelada sobre isso, como se estivesse lá dando aula para os seus alunos? Como se estivesse dando aula. A gente não falou aqui também, você dá aula em alguns cursos, algumas graduações, né? De radiologia, né? Afinal, você é da área acadêmica, mas fala sobre isso daí. Como que esse tubo emite lá os raios, a radiação ionizante, e isso se transforma numa imagem. Como que funciona isso? Isso é bem curioso, né? A questão da chapa, né? Isso é devido a Röntgen, né? Quando a gente fala lá em 1895, que ele trouxe aquela película cianeto de bário, né? Platino cianeto de bário, dentro de uma chapa de vidro. E quando sensibilizou, formou, né, naquela imagem fotográfica, né, uma característica de uma corrente, onde surgiu tudo o raio-x. Mas entrando nisso, né, nessa sequência, a ideia do raio-x, como ele é formado, né? Então, já acabei de falar, né, no início, que é um átomo, né? Então, a partir do momento que ele perde um elétron da sua eletrosfera, ele ioniza. E o que acontece ali, pensando no meio físico, né? Esse elétron ele tem que passar as barreiras, né? Nós temos 7 camadas aí, quando a gente fala de equilíbrio atômico, né? Então, conforme ele vai passando as suas camadas, ele perde energia. Essa perda de energia é o famoso raio-x. Então, o raio-x, o que ele faz? Ele é emitido, né? Esse átomo, né? Ele é emitido. Quando ele tem esse poder que nós falamos quilovoltagem, né? Que é o kV, é a força de penetração. Então, vai lá, dispara o botão e ele vai, né? Com total força. Ele passa pelo corpo. E lá no receptor nós temos aí um elemento, né, que chamamos de fósforo. Então o fósforo, ele sensibiliza com a radiação ionizante. Que fica naquela placa atrás da gente. Perfeito. E ela brilha. Depois, né? Que ele atravessou. Depois que atravessou ele bate o corpo. Lá na placa. Isso, aí forma uma luz. Essa luz é 95%, né, da produção daquela imagem radiográfica que a gente entende. Que hoje é muito digital, né, a característica de digitalização está aí. Mas ainda encontramos equipamentos analógicos, né, que você tem a radiografia.
O problema da radiografia, né, em questão aí de meio ambiente, né, que é sempre importante tocar nesse assunto, né, ela tem a prata, bromo e cloro naquela película. Então aquela película ela não pode de maneira alguma, por exemplo, ser guardada numa gaveta de roupa. Aquela né? chapa. Aquela chapa, né, que o pessoal fala. Então essa radiografia não pode, porque essa prata, né, ela desprende dali. Conclusão, essa formação da imagem nada mais é que uma mudança química que ocorreu na prata. A prata que utilizamos na aliança, utilizamos aí numa corrente, né? E isso é a formação da imagem. Então, didaticamente falando, o que acontece ali é esse processo. Formou radiação, esse átomo interagiu com o corpo, fez com que houvesse, né, esse brilho, essa sensibilidade na placa de fósforo, e aí surgiu o raio-x. Aí o pessoal pergunta, e o átomo? O que acontece depois, né? Acontece depois que ele cai aí na atmosfera, né? E ele vai lá e pega aquele elétron que está solto por ali, estabilizou, e isso estamos falando de em torno de 0,8 segundos, 0,1 segundo. Então, estamos falando algo muito rápido, né? Então, a partir do momento que você respirou, já não tem mais radiação dentro da sala. Isso no raio-x. Perfeito. Na tomografia ou outros exames de imagem? Na tomografia, o que acontece? Também é radiação ionizante. A gente pode ir por essa ordem, acho que de frequência de solicitação. Raio-x, a segunda maior delas deve ser mamografia. Pode ser, né? Aí é questão mais relacionado à mulher, porém é importante dizer que o homem também tem câncer de mama, porque nós temos o tecido fibroso e adiposo. A diferença da mulher é que ela tem um glandular, né? Aí tem a produção do leite. Conclusão, Boa, perfeito. A mamografia ela já tem uma dose baixa. Existe muito aquela história do raio-x, a mamografia, por ser feita uma vez por ano a partir de 35 anos, né? Não há um risco, né? A mulher não pode ter câncer de mama por causa da mamografia, então isso já foi colocado também no peso. É a mesma coisa, uma vez por ano, quem tá correndo esse risco mesmo é o operador lá do equipamento. Ficou claro isso? É importante. E a mamo, né? É um exame aí que outubro rosa, né? O custo-benefício é incrível. Então, não deixe de fazer sua mamografia. Perfeito. É fundamental, é o exame também gold standard, de padrão ouro, para fazer prevenção, na verdade, detecção precoce de tumores malignos de mama e para que termine tudo bem. Quando você detecta precocemente o tumor, você vai terminar na cura. É isso aí, através da mamografia. Inicialmente. É o mesmo equipamento ou não? Do raio-x e mamografia? O equipamento é diferente, porém a ideia da ampola de raio-x é o mesmo. Por que é diferente? O estilo dele, né? Tamanho. Isso. E a caracterização da dose, né? Então, só para entender que a mamografia, antigamente, tempos primórdios, ela enxergava uma estrutura de 5 milímetros. Hoje, com o advento aí da tecnologia digital, 3 milímetros, né? Então é importante aí uma mulher entender, né, que algo de 3 milímetros pode ser diagnosticado e evitar aí um grande dano para a saúde. Então isso é importante, já que nós estamos falando aí dos princípios físicos, né, da penetração do raio-x, da importância, do valor preditivo desses exames. Então o dedo, quando o médico vai lá palpar ou você fazer o autoexame, teoricamente, dedos experientes conseguiriam palpar uma lesão na mama a partir de 10 milímetros, 1 centímetro, né? Ou, vamos supor, um pouco menos, um pouco mais. Enquanto uma mamografia consegue fazer a detecção de um lesão... 10 milímetros, 1 centímetro. 10 milímetros, 1 centímetro, isso. O médico consegue palpar. Deveria, né? O médico experiente consegue palpar, né? Claro que quanto maior, mais fácil de palpar, mas teoricamente a partir de 1 centímetro, guardadas as devidas explicações de onde estiver esse nódulo e tal. Mas, e como você viu, o Francisco falou, um tumor, uma lesão, como você queira chamar, com a mamografia você consegue enxergá-la, né? Ser detectada com 3 milímetros. 3 milímetros, pensa nisso. Isso é o início de tudo. Né? Então, 3 milímetros, depois pega uma régua aí na sua casa e dá uma olhada que são 3 milímetros. É bem pequenininha. Com a mão seria impossível e ela consegue atingir lá a profundidade toda da mama numa mamografia bem feita. Porque também tem isso, né, Francisco? Sim. A técnica utilizada... Compressão. A compressão. Tem a chapa por baixo também?
Igual no raio-x? Sim, o receptor fica embaixo. E tem uma bandeja que faz essa compressão do tecido para justamente não dar pregas, né? Que são sobreposições que a gente fala do tecido. Então tem que ser um exame que tem que ser bem feito pelo técnico, pelo tecnólogo, para que consiga capturar a imagem adequada da mama como um todo e poder fazer um bom diagnóstico, né? Porque tem tumores que podem ser mais profundos, mais laterais, mais mediais. Então a mamografia tem que abranger todos esses quadrantes, né? Essas posições. Sim. E o importante, né, falar que às vezes a gente escuta na sala de aula, né? Ah, mas eu escutei que a parte da radiologia não é bem-vindo mulher. Isso é um mito, né? Porque mamografia, a escolha é profissional feminina, né? Então, ou seja, sim, tem emprego para todos, seja homem ou mulher aí, tem tranquilidade. Sim, até aproveitar o gancho, mas acho que isso eu concordo com você, que ainda tem um pouco disso, mas eu acho que vai meio sumindo, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais em realmente se cuidar e não tenha preconceito com isso, discriminação, porque como tem urologista mulheres, Sim. tem ginecologia, um monte de ginecologistas homens, todos à disposição para cuidar melhor da sua saúde. Mas aí, continuando na resposta da pergunta do Moisés, você falou sobre o raio-x, então, que é o raio-x convencional, que vai fazer o raio-x do punho, da mão, do cotovelo, do tornozelo ou do tórax. Sim. Mas e a tomografia? Explica pra gente. Vamos lá. Como que foi esse degrau de evolução? A tomografia, né, ela veio na década... Ela é muito mais recente do que o raio-x. Ela veio na década de 72, né? Então, 1972, né? Então, ela é mais recente. Bom, a tomografia, né, existe todo um cuidado. Quanto mais o tempo passa, maiores são os filtros que existem em relação à dose. Raio-x não faz curva. Raio-x é uma emissão direta. Porém, a tomografia, ela gira, né, naquela rosquinha, né, que nós chamamos de gantry, né? Onde a pessoa entra deitada. Perfeito. E ali gira em torno dela para dar uma imagem que nós damos um nome técnico seccional. Tomografia apenas para o crânio? Não, para o corpo inteiro. Corpo inteiro. Ela também estuda, né, um exame ouro para tecidos moles, como também tecido ósseo, tá? Então existe todo um estudo. Vou falar algo aqui que isso é técnico, né? Mas o medo não pode existir. Mas uma tomografia é como se fosse 7.000 raio-x de tórax. De uma única vez. De uma única vez. Ou seja, tomografia não é para ser feita a cada mês, né? Se a gente for pensar por essa questão do peso na balança, né? Mas mesmo assim continua valendo o mesmo princípio, depende da sua necessidade. Isso. Né? Então, mas a dose do raio-x que seria prejudicial é tão minúscula que 7.000 vezes ela também... Ainda para entender que existe outros exames que têm uma potencialização maior e mesmo assim é seguro. Então, exato. Isso que é importante dizer. Porque o que vale é o colega lá que está operando o equipamento, o colega médico que pediu o exame, todos eles estão sabendo o que estão fazendo, né? Então, imagina o pronto-socorro, vou lá na emergência. Esquece, uma vez lá não vai mudar em nada. Nada. Quem está sofrendo mais uma vez é o técnico que está lá operando. Tá exposto, né? Esse que está exposto. Sofrendo não foi uma palavra bonita. Está exposto e está protegido. Sim. Então, ele que tem que tomar os maiores cuidados. É importante também falar, né, que estamos falando do dosímetro, que é um controle. Ele não é um EPI, não é uma proteção individual. Ele é apenas um controle ali de saber quanto dose tem. Mas a sala também sofre isso, né? É o tal do laudo radiométrico. Então, todo equipamento passa por controle de qualidade, né, a cada 6 meses e 1 ano, justamente para identificar aquela técnica que eu coloquei, disparei o botão, se é a mesma técnica que está saindo lá, né? Então, isso também é importante dizer que os equipamentos também sofrem, né, essa questão. Sofre é modo de falar, né? Eles também são avaliados com controle de qualidade justamente para evitar o excesso de dose, né? Então, é tudo controlado. Porque você tá, às vezes você que tá lá, que vai pro hospital, pensa que ali o hospital comprou um tomógrafo, colocou lá e começou a operar. Não é assim. Tem regras rígidas, aliás. Extremamente rígidas de inspeção, de manutenção, de controle, de laudos. E essas regras funcionam. Se esse hospital não cumprir essas regras, existem penalidades bastante duras para esses centros de saúde para que isso não aconteça. E as multas são muito altas, né? E ainda não falamos nem da parte da segurança no trabalho. Sim. Porque ainda tem todas as normas que regulamentam a profissão, regulamentam aquela função, para que também o profissional trabalhe de maneira segura. Então, você que faz esses exames, você pode ficar tranquilo.
né, que o nosso país tem alguns problemas, mas na questão dessa regulamentação, as coisas são rígidas. É a resolução 611, né, de 2022, né? Quem tem curiosidade é só pesquisar, vai entender o que um hospital passa para ter todo aquele setor, né, operacional ali para dar o melhor para nós. Exato. Tá? Aí você falou do raio-x, então. Você falou da tomografia, que são 7 mil... A curiosidade de todos, né? Um exame 7 de mil. tomo 7 mil raio-x, né? E a ressonância? Aí estamos para mais um degrau da acurácia, né? Da qualidade das imagens, da eficiência em diagnóstico. Como que seria a parte dos princípios físicos? Bom, a ressonância já mede com radiofrequência, né? Então nós podemos dizer que a ressonância ela é um ímã. A ressonância internamente naquela estrutura que a pessoa entra por inteiro, né? Que é claustrofóbico para alguns, para os outros tranquilo. Então aquele equipamento ele é um ímã, aquilo ali. Aí não tem nada a ver com radiação, então. Não tem radiação ionizante. Então por isso que chama ressonância magnética. Perfeito. Gênio, só um gênio. Aí é um grande ímã. Levando para esse lado um pouco mais simples da explicação, né? O que ela faz? O nosso corpo, ele detém aí uma grande quantidade de líquido, né? Hidrogênio. Então, 78%, 75% aí em média, depende da idade. Pois bem, então, esse hidrogênio, o que acontece? A ressonância, ela faz com que haja um pulso de radiofrequência. Esse pulso, ele faz com que os prótons de hidrogênio se alinhem. Pera, falta só um pouquinho, que tá lá na água. Isso. Do nosso corpo. Você fala hidrogênio assim? Ah, perfeito. Mas é aquele hidrogênio que tá lá na água, porque a constituição nossa acima de 70%. Então a ressonância trabalha com isso. Trabalha com água, né? Isso. Com líquido. E o que acontece? Esses prótons de hidrogênio, né? Que aí tem que lembrar do átomo lá de novo, né? O hidrogênio ele tem um positivo ou negativo. Então, basicamente, ele serviria muito bem e serve muito bem para essa questão magnética, né? Então, o que acontece? Esses prótons, o que ele faz? Eles se alinham. Então, solta um pulso, ele alinha. Quando ele cai, com aquele movimento de peão caindo, que é precessão, né, que nós chamamos. Então, aquele movimento do peão caindo, ele faz com que tenha uma recepção dessa imagem. E aí você tem a imagem lá no seu computador. Então, se formos falar de uma maneira um pouco mais simples, a ressonância, né, ela nada mais é que um ímã que faz com que o líquido do seu corpo se alinhe para que no momento dele voltar ao estado original, ela consiga captar isso como uma imagem. E onde é utilizado? Para quais casos a diferença da ressonância e da tomografia? A ressonância é um exame que é ouro para tecidos moles. Encéfalo, coração, né? Que são os clássicos, né? O cérebro, o coração. Perfeito. E faz o diagnóstico, né? De certos... Medula também? Medula também, né? Tudo que você imaginar de tecido mole, que não seja osso, sim, a ressonância ela é o que vai te dar a resposta. Inclusive jogador, né, que rompe algum ligamento, é a ressonância que vai informar para o médico aquele rompimento. Tomografia também consegue avaliar em tecidos moles, sim, mas o exame ouro é ressonância, né? Então ela lê tudo que é líquido. Se a tomografia é 7 mil raio-x, do modo grosseiro e bem simples, sim, adorei essa colocação, na ressonância, esquece. Não tem radiação. Não tem radiação, né? Mas só comecei a falar, já comecei a rir, eu falei, opa, esquece. Não, mas você vê a mesma coisa que as pessoas pensam. Então, ressonância não tem radiação. Não tem radiação. Risco de câncer zero. Não tem radiação ionizante. Isso, desculpe. Isso. Mas tem radiação não ionizante. Não ionizante, isso. Mas aí não gera risco para câncer. Mas, porém, né, Moisés, você que tá ouvindo, e Francisco, existe a questão que a gente falando desde o começo. Não dá para chegar pedindo uma ressonância para todo mundo. Então, porque não é um exame barato. O equipamento de ressonância caríssimo, né? Caríssimo. Acima de quê? 5 milhões? Pode colocar bem mais que isso. Bem mais que isso. Podemos pensar, acho que é uma tomo hoje, né? 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio. Um equipamento a ressonância. É caro. Isso. Então, não é uma coisa que vai pedindo como raio-x, que é muito mais barato. Tanto o equipamento, como a realização do exame em si. Então, uma ressonância não pode nunca desligar. Só de energia elétrica é um absurdo. Sim. Manutenção e tudo mais. Você não pode desligar? Não. Porque para ligar vai puxar muito. Vai gastar essa energia. Né? E é alta, não é pequena. Existe 2 tipos de ressonância, né? Então, assim, o custo alto dela é esse alto campo, né? Então, esse alto campo nós trabalhamos com vivos de até 3 Tesla, é a energia dela. Existe para a avaliação de necrópsia virtual, né? Nós temos ali na USP, na Faculdade de Medicina da USP,
uma ressonância 7 Tesla, né? Então essa ressonância ela não é para vivos, modo de dizer, né? Então, por quê? Porque um dos problemas dela é a neuroestimulação. Então, assim, pode estimular, por exemplo, né? Não pôr no medo, né? Mas só para entender a convulsão. Né? Mas só nessa de uma... Sim, de alta energia. Por isso que não é utilizada ainda para estudos diagnósticos em vivo. Só quero entender de novo, entender melhor. Claro. Essa ressonância que você falou, ela faz necrópsia? Necrópsia virtual. Isso, ao Você invés... consegue falar um pouquinho mais disso? Tem o serviço de verificação de óbito, né? Nós temos aí o HC, né? Os todas clínicas. Então, assim, o serviço de verificação de óbito, você tem a característica lá da laparotomia, né? Da abertura daquele indivíduo para ver qual a causa-morte ali. Indiretamente, né? Isso é uma abertura e isso necessita, né? Daquela questão da sutura, enfim. Existem alguns recursos que você pode usar a virtual. Então, ela vai te dar o mesmo diagnóstico, né, daquela causa-morte, só que em imagem, né? Então, alguns recursos podem ser utilizados por ela, né? Então, isso não é a forense, né? A forense é a área, né, da radiologia que estuda não somente óbitos, homicídios e assim por diante, né? Mas também pessoas que sofreram aí uma agressão, um acidente, enfim, é feito ali pelo IML, né? As pessoas levam o IML para a questão do óbito, mas não é bem isso que ele serve, né? Então, só precisamos entender que forense é uma situação, né? Uma situação de legislação, crimes e assim por diante. E o SVO, as mortes não criminosas, Perfeito. Né? Mortes comuns também precisam de uma causa no atestado de óbito. É necessário, quando não se tem um histórico, partir para uma necrópsia. Perfeito. Por exemplo, utilizando-se de uma ressonância 7 Tesla para não precisar fazer uma abertura e vilipendiar um corpo à toa, quando for possível. Sim. A gente tem outro exame de imagem, ultrassom? Tem ultrassom. O ultrassom no Brasil, né, ele é voltado para a área da medicina, do médico, né? Então, tecnólogos no Brasil não têm essa permissão em realizar o ultrassom. Somente médicos. Tá, né? mas já que você perguntou, o ultrassom também é um exame que não gera nenhum tipo de radiação ionizante, um exame relativamente acessível, um exame que o médico pode pedir com tranquilidade, que não vai causar nenhum dano, acessível na maioria dos equipamentos das casas de saúde, dos hospitais e dos pronto-socorros, das UPAs, etc. E um exame que também pode ser inicial para avaliar uma lesão, né? Feito em qualquer parte do corpo também, inclusive nas articulações, cotovelo, nos dedos, na mão, no pescoço, no olho, no corpo inteiro. Igual aquele do bebê é feito no corpo inteiro. O princípio do ultrassom, como o próprio nome diz, é uma onda sonora. Por que acontece? Aquele aparelhinho que está na mão do médico, o transdutor, ele emite uma onda sonora e ele recebe ela de volta, através do negocinho que chama transdutor, e lá dentro tem uns cristalzinhos, que chama cristal piezoelétrico. O nome é esse. Então ele consegue medir as velocidades. Então, por exemplo, se você... Aí nós estamos falando aqui, sem o microfone, a minha voz chegaria numa velocidade lá para o Francisco. Se eu bater na mesa, o som chega muito mais rápido, porque essa onda que é a onda do som, que é uma onda mecânica. Então ela precisa de meios para se locomover, né? Para evoluir. Então, esse transdutor consegue medir tudo isso. Então, quando ele olha lá seu fígado, ele olha o seu baço, olha os seus rins, olha a sua bexiga, olha o bebê, olha o cérebro, olha o osso, ele consegue medir as diferenças e na volta dessa onda ele transforma tudo isso em imagem naquela telinha e através, então, da curva de aprendizado, o médico vai aprendendo o que é o cérebro, o que é um tumor, o que é um osso, o que é um cisto e etc. É um exame também bastante versátil, bastante importante e, fundamentalmente, um exame acessível. Hoje tem equipamentos portáteis que têm uma qualidade de imagem muito boa. Além de servir para diagnósticos, também serve para procedimentos, né? Ultrassom, como biópsias guiadas. Você consegue fazer a coleta de um material de um nódulo na mama ou na tireoide, ou coisas bastante mais complexas, como coletar sangue do cordão umbilical do bebê dentro da barriga. Né? Então você consegue uma biópsia de vilo
coriônio, que chama. Você consegue colher um sangue daquele cordão umbilical lá na gestação para fazer um mapeamento genético, um cariótipo, uma suspeita de uma síndrome, por exemplo. E assim vai. E isso é... Nós nem falamos aqui, né? Todos os equipamentos também podem fazer. Existe a radiologia intervencionista. Perfeito. Todos esses equipamentos também guiando os profissionais médicos para colher materiais de um nódulo para cirurgias em tempo real, usando raio-x, para procedimentos cardíacos, avaliando o fluxo de sangue dentro das artérias, diagnósticos, fazer exames, procedimentos de tratamento também. A imagem é incrível. Através do cateterismo, por exemplo, né? A ultrassonografia tem os procedimentos com Doppler, que também consegue avaliar a parte vascular de todo o seu corpo. O Doppler é um material que coloca dentro da corrente sanguínea? Não. O Doppler... Eco-Doppler. Isso. Mas tem um material que é colocado no sangue? Existiu por um tempo no ultrassom um contraste que podia fazer Doppler. Microbolhas. Mas isso aí eu, pelo menos, não vi mais. Não deu muito certo. Porque tem riscos de embolia e tal. Não funcionou muito bem. Mas o Doppler, é que existe uma coisa na física que chama efeito Doppler. Que é um pouco complexo explicar aqui, mas o Doppler no ultrassom usa isso daí, né? Ele consegue medir daí esse som que eu estava falando, ele consegue captar o movimento do sangue dentro das artérias e veias e transformar isso em imagem também de idas e vindas, em cores. E aí o treinamento dessa curva de aprendizado faz com que o médico saiba se aquele fluxo de sangue está numa força boa, numa direção correta, se tem uma obstrução, se tem um saquinho que é um aneurisma, e assim vai. Tem inúmeras aplicações, né, extremamente importantes, extremamente interessantes, valiosíssimas, assim como todas do raio-x, da tomografia, todas da área de diagnóstico por imagem, que é uma área extremamente extensa, né? Tanto para o técnico, para o tecnólogo, para o médico, é extremamente importante e interessante para você que está aí, que é o paciente. Uma equipe multiprofissional, né? Exatamente. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Obrigado, professor. Aprendi bastante também com o grande Francisco. Deixa uma mensagem final sobre a tua área, sobre o teu tema aí, do seu tema acadêmico, dos seus doutorados e mestrados. Boa sorte. Você está agora desenvolvendo aí o doutorado, então na próxima vez vai ser o doutor Francisco quando vier aqui. Vai ser, na próxima é doutor. Bom, a mensagem que eu tenho, né, sempre quando eu falo da radiologia, a emoção sempre vem no coração, porque é a radiologia que sustenta a minha família, é a radiologia que me traz um potencial profissional, pessoal, né? Eu posso dizer para todos que acreditem, né, nesses profissionais que atuam com o seu melhor dentro daquele ambiente hospitalar. Nós respeitamos a vida, levamos sempre, né, aquele cuidado, aquela atenção, seja pro vovô, né? Seja para a mamãe, seja para o filhinho. Então, nós estamos lá sempre para dar o nosso melhor. E a radiologia é segura, os equipamentos são seguros, né? E o importante de tudo é sempre a prevenção, né? Acreditem sempre na prevenção, que ela tem um custo mais baixo, né? E a recuperação de extrema importância, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Francisco. Sorte de todos os alunos que o tem como professor. Moisés, obrigado. Pessoal do estúdio, muito obrigado. Você que está aí, compartilhe, espalhe informação de qualidade. Até o próximo. Um abraço do Dr. Sidney, um abraço do Moisés e todos nós para vocês. Siga-nos bons e até a próxima semana.